Eu sou Tessa Corrêa, tenho 27 anos e nunca pensei que meu próprio pai, um tenente-coronel do Corpo de Fuzileiros Navais, seria o único a ficar parado assistindo enquanto eu era atacada. Foi ele quem pessoalmente prendeu as barras de tenente no meu colarinho e disse que honra é tudo o que temos. Então, quando meu primo Cade invadiu meu quartel e me agrediu, deixando meu rosto machucado, meu braço quebrado e minha cabeça sangrando no chão, tudo por ciúmes de uma medalha, procurei desesperadamente pelo herói que vi nos olhos do meu pai. Mas, em vez disso, tudo o que ouvi foi sua voz fria, não falando com Cade, mas comigo. Antes de contar minha história, por favor, me diga de onde você está assistindo. E por favor, me apoie clicando no botão curtir se você já foi tratado como um sacrifício pela honra da sua família. O chão de concreto do meu quarto no alojamento estava frio contra minha bochecha. O cheiro acobreado de sangue encheu minha boca, forte e metálico. Um zumbido agudo ecoou em meus ouvidos, abafando tudo, exceto o som da respiração ofegante e irregular do meu primo. Cade estava de pé sobre mim, com o peito arfando, os olhos arregalados com um triunfo frenético e feio. Ele era sempre assim, uma tempestade de insegurança, procurando algo para quebrar. Esta noite, esse algo era eu. Ele se abaixou, não para me ajudar, mas para pegar um caco de vidro do chão. Era um pedaço da moldura simples de madeira que continha a única fotografia minha e da minha mãe que eu tinha. Ele a quebrou contra a parede. Agora, pressionava a borda irregular do vidro levemente contra minha bochecha, apenas o suficiente para enfatizar. Está vendo isso, Tessa? Sibilou, a voz um sussurro venenoso. É aqui que você pertence, sempre abaixo de mim. Ele não estava apenas tentando me machucar fisicamente. Estava tentando me aniquilar simbolicamente, triturar a memória da minha mãe na terra junto com o meu rosto. Então ele se inclinou mais perto, sua voz se transformando em um rosnado gutural. Sua mãe era uma mulher fraca, assim como você. Foi nesse momento que a porta se abriu. Uma silhueta emoldurada na soleira, imponente e imponente, meu pai, o tenente-coronel Isaac Corrêa. Por um instante, um alívio me inundou. Ele está aqui. Ele vai parar com isso. Tentei me levantar, tentei chamá-lo, mas meu braço quebrado gritou em protesto. Um estalo de osso que me enviou uma onda de náusea incandescente. Minha visão turvou. Ele entrou no quarto, seus sapatos sociais engraxados estalando com precisão militar no piso de linóleo. Ele observou a cena, os móveis virados, os cacos de vidro, sua filha sangrando no chão e seu sobrinho parado sobre ela como um predador. Seu rosto era uma máscara de pedra. Nem um lampejo de choque, nem um pingo de horror. Nada. Meus olhos, já inchados e fechados, imploravam: me ajude, pai. Por favor. Ele encontrou meu olhar. O silêncio na sala tornou-se absoluto, um vácuo sufocante mais pesado que qualquer som. E nesse silêncio, suas palavras ecoaram. Não com o estrondo de um canhão, mas com a precisão arrepiante da bala de um atirador de elite. Você o decepcionou, Tessa. As palavras pairaram no ar, mais frias que o aço de uma baioneta. Ele não estava falando com Cade. Estava falando comigo. Um verdadeiro soldado sabe a hora de recuar, continuou meu pai, com a voz completamente desprovida de emoção. Você o forçou a isso. Não foi apenas abandono. Foi um veredito. No seu tribunal de honra, eu era o culpado. A dor do meu braço quebrado, a pulsação na minha cabeça, tudo se desvaneceu em um zumbido distante e abafado. Essa nova dor era mais aguda, mais profunda. Era a percepção repugnante de que o homem que eu havia passado a vida inteira tentando impressionar, o herói do meu mundo, estava me apagando da minha própria história bem diante dos meus olhos. Os minutos seguintes foram confusos. A polícia militar chegou, com as botas pesadas no chão. Mas, no momento em que viram a águia prateada na gola do meu pai, toda a sua postura mudou. Percebi o reconhecimento, a diferença. Olharam para Cade, cujos nós dos dedos ainda estavam vermelhos, e depois para mim, amassado e quebrado. Um jovem policial pouco mais velho que eu me encarou por uma fração de segundo. Percebi um lampejo de pena ali,
talvez até de desgosto pela cena, mas se extinguiu tão rápido quanto surgiu. Ele se virou para meu pai, endireitando a postura imediatamente. Senhor, disse ele, com a voz respeitosa e formal. Cuidaremos disso internamente. Internamente. A palavra era uma sentença de morte para a verdade. Significava um encobrimento. Significava que relatórios seriam enterrados e histórias seriam alteradas. Naquele momento, entendi que não estava lutando apenas contra minha família. Eu estava lutando contra um sistema inteiro construído sobre hierarquia, reputação e um código de silêncio que protegia os seus acima de tudo. Horas depois, eu estava no centro médico do exército WAC. As paredes brancas e estéreis e o cheiro de antisséptico contrastavam fortemente com o caos. Um médico, eficiente e imparcial, engessou meu braço, enquanto o gesso endurecia ao redor da fratura. Ele falou sobre o tempo de recuperação e fisioterapia, mas suas palavras pareciam vir de 1 milhão de quilômetros de distância. Eu estava sozinho, sentado na beirada da mesa de exames, o papel amassando sob mim. Foi então que ela entrou. Ela era uma enfermeira mais velha. Seu crachá dizia Carla. Seu rosto estava marcado pelas rugas típicas de uma vida inteira sorrindo e se preocupando. Ela não disse muita coisa. Apenas colocou silenciosamente um copo de água morna na mesinha ao meu lado. O simples gesto pareceu monumental. Ao se virar para sair, ela parou e colocou a mão gentil e firme no meu ombro. Seu toque foi o primeiro calor que senti no que pareceu uma eternidade. Não deixe que as vozes deles abafem a sua. Está me ouvindo, querida? Ela sussurrou, com a voz suave, mas firme. Meu próprio pai era um homem assim. Lágrimas que eu não sabia que ainda me restavam começaram a brotar, quentes e pungentes. Foi o primeiro reconhecimento de que eu não era louco, de que o que tinha acontecido era real e errado. Foi uma pequena semente de validação em um mundo que de repente se tornará um território hostil. Naquele quarto silencioso e estéril, um verso que minha mãe costumava recitar para mim ecoava em minha mente. O Senhor é minha força e meu escudo. Ela dizia isso sempre que eu estava com medo ou me sentia pequeno. Mas enquanto eu estava sentado ali, agarrado ao copo d'água que Carla tinha me dado, não senti nenhum escudo. Eu me senti total e completamente exposto. E pela primeira vez na minha vida, eu sabia que tinha que encontrar uma maneira de me tornar eu mesmo. Os analgésicos que me deram no WAC fizeram o seu trabalho, envolvendo minha dor física em uma névoa espessa e opaca. Mas não conseguiram tocar na outra coisa. A sensação de vazio no meu peito, onde minha família costumava estar. Deitado no silêncio estéril do quarto de hospital, fiz o que qualquer pessoa faz quando se sente completamente sozinho. Peguei meu celular. Eu estava procurando uma conexão, uma tábua de salvação, qualquer coisa que provasse que o mundo que eu conhecia não havia desaparecido completamente. Descobri que sim. O primeiro sinal foi pequeno, mas evidente. O grupo de bate-papo da família, o clã Corrêa, havia sumido da minha lista. Procurei por ele, deslizando o polegar desajeitadamente, mas era como se nunca tivesse existido. Eu não tinha ido embora. Eu tinha sido removido, extirpado. Uma amputação digital silenciosa. Uma onda de bilha amarga subiu pela minha garganta. Então, por uma curiosidade mórbida que não consegui controlar, naveguei até o perfil público de CAD. E lá estava, o segundo ataque. Este foi sem sangue, mas feriu tão profundamente quanto. Era uma nova postagem de apenas algumas horas atrás, uma foto dele sorrindo alegremente, ombro a ombro com meu pai, ambos de uniforme azul. A mão do meu pai estava no ombro de CAD, um gesto de orgulho e aprovação. A legenda dizia: orgulhoso de continuar o legado da família Corrêa. Minha respiração ficou presa. Abaixo da foto, uma enxurrada de comentários de tias, tios e primos que eu conhecia desde sempre. Tal tio, tal sobrinho, tão orgulhoso. A honra da família está em boas mãos, CAD. Ninguém perguntou onde eu estava. Ninguém questionou a narrativa. Todos estavam participando avidamente e publicamente da tarefa de me apagar da história.
Eu era um fantasma que todos haviam concordado em não ver. No dia seguinte, depois de receber alta com o braço numa tipóia e um punhado de remédios, dirigi até a casa da minha infância em Fayetteville, a casa onde cresci. Precisava pegar minhas coisas, os pedaços da minha vida que ainda me pertenciam. Enquanto subia a entrada da garagem, a conhecida casa colonial de 2 andares me pareceu estranha, como a casa de um estranho. Lá dentro, estava silencioso, silencioso demais. Atravessei a sala de estar, passando pela lareira onde costumava ficar meu quadro. Ele havia sumido, é claro. Fui ao escritório do meu pai, com o coração martelando contra as costelas. No canto, ao lado da estante, deveria haver um pesado baú de carvalho esculpido à mão, o baú da esperança da minha mãe. Não era para lençóis ou porcelanas. Era para memórias. Lá dentro estava tudo o que restava dela, seus diários encadernados em couro desbotado, pilhas de cartas amarradas com fita, fotografias com bordas macias e deterioradas. Era a única coisa sagrada em nossa casa. Tinha desaparecido. Um medo frio, mais pesado do que qualquer fadiga, instalou-se profundamente em meus ossos. Vasculhei a casa, uma energia frenética e desesperada me impulsionando de cômodo em cômodo. Armários, o sótão, a garagem, nada. Finalmente, sem ter para onde olhar, abri a porta dos fundos e saí para o ar úmido da Carolina do Norte. E eu vi. No canto mais distante do quintal, ao lado das lixeiras e latas de reciclagem transbordando, havia uma pilha enegrecida e feia. O cheiro acre de fumaça e cinza úmida me atingiu, um aroma de perda absoluta. Caminhei lentamente em sua direção, com as pernas pesadas como chumbo. Eram os restos do baú de carvalho, com as dobradiças de metal retorcidas e deformadas pelo calor. Não o tinham apenas queimado. Tinham-no jogado fora com o lixo, descartando toda a vida da minha mãe como se não passasse de borra de café da noite anterior. Não era um ato de paixão. Era uma purgação. Caí de joelhos na grama úmida, o mundo se reduzindo àquela pilha de cinzas. Lembrei-me de estar sentada no chão com minha mãe, sentindo o aroma de cedro subindo enquanto ela abria o baú. Ela me mostrava uma carta da minha avó, seus dedos traçando a letra elegante. Esta é a nossa história, Tessa, dizia. Nunca se esqueça de onde você veio. Agora, tudo o que restava era areia e foligem. Mergulhei minha mão boa na pilha, a textura fria e áspera cobrindo minha pele. Vasculhei os restos, esperando que algo, qualquer coisa, tivesse sobrevivido. Mas não havia nada além de poeira preta e fragmentos quebradiços enrolados de papel que se desintegravam ao meu toque. Senhorita Tessa. Olhei para cima. O senhor Manuel, o jardineiro que cuidava do nosso jardim desde que eu era pequena, estava parado a poucos metros de distância, segurando o chapéu de palha. Seu rosto gentil e envelhecido estava marcado por uma profunda tristeza. Ele era um homem que sempre tivera um sorriso discreto para mim. Não houve sorriso hoje. Ele não me olhava nos olhos. Apenas encarava a pilha de cinzas. Sinto muito, disse ele, com a voz carregada de uma tristeza que não era sua. Eu o vi. Não precisei perguntar quem. Foi ontem de manhã, continuou ele, com o olhar fixo em uma árvore distante. Seu pai, o tenente-coronel Corrêa. Ele mesmo carregou a caixa até aqui. Respirou fundo, trêmulo. Ele não acendeu o fósforo. Ele fez o garoto fazer isso. O garoto, Cade. Ele só ficou parado ali, observando. O senhor Manuel sussurrou. Disse a ele, queime tudo. Precisamos limpar o passado. Limpar o passado. As palavras ecoaram um vazio frio em meu peito. Minha mãe, nossas memórias, nossa história. Para meu pai, tudo não passava de sujeira que precisava ser varrida para preservar sua imagem perfeita e polida. As palavras do senhor Manuel foram o prego final, confirmando que não se tratava apenas da fúria ciumenta de Cade. Era uma execução calculada, e meu pai fora quem dera ordem. Depois que o senhor Manuel foi embora, oferecendo-me um aceno silencioso e desolado, fiquei ali, ajoelhada diante do túmulo da memória da minha mãe.
Não sei por quanto tempo. O sol começou a se pôr, lançando longas sombras sobre o quintal. Com uma última esperança desesperada, vasculhei as cinzas frias novamente. Meus dedos roçaram em algo com uma textura diferente. Não era o carvão quebradiço do papel, mas algo mais grosso, mais resistente. Cuidadosamente, retirei-o. Era um pequeno cartão, talvez de 10 por 15 centímetros. As bordas estavam enegrecidas e enroladas, mas o centro, de alguma forma, estava preservado. E nele, com a bela e fluida caligrafia da minha mãe, havia uma citação que ela devia ter copiado. Vulnerabilidade não é fraqueza. É a nossa maior medida de coragem. Brené Brown. Fiquei olhando para as palavras, lendo-as repetidamente. As lágrimas que embaçavam minha visão finalmente cessaram. O fogo no quintal havia sido apagado, mas um tipo diferente de fogo começava a arder dentro de mim. Uma chama fria e controlada. Eles achavam que, queimando aquelas cartas, aquelas fotos, aquelas memórias, me destruiriam. Achavam que poderiam transformar meu passado em cinzas e me deixar sem nada. Mas estavam enganados. Eles me deixaram uma coisa. Eles me deixaram a verdade. Agarrando aquele pequeno pedaço de papel marcado pelo fogo, olhei para as ruínas da vida da minha mãe. Quer limpar o passado, sussurrei para o pátio silencioso e vazio. Eu serei o passado que você jamais poderá enterrar. A tristeza é um luxo. A raiva é um combustível. Mas eu era fuzileiro naval e sabia que um fogo descontrolado se apaga, deixando apenas mais cinzas. A fria determinação que senti ajoelhada nas memórias profanadas da minha mãe não era raiva. Era outra coisa. Era clareza. Havia uma citação do general James Mattis que estudamos em Quântico: seja educado, seja profissional, mas tenha um plano para matar todos que encontrar. Eu sempre entendi isso no contexto de combate. Mas agora, sentado em um quarto de motel barato perto da rodovia, eu via de forma diferente. Minha guerra não era mais na Síria. Era aqui em Fayetteville. E meu plano não envolveria uma única bala. Seria travado com verdade, polidez e profissionalismo, que seria minha camuflagem. E meu objetivo não era matar, mas desmontar sistematicamente as mentiras que meu pai havia construído, pedaço por pedaço, até que toda a estrutura podre desabasse. Meu primeiro objetivo era proteger meus bens. O primeiro e mais importante bem era a enfermeira Carla. Voltei para o WAC, não pela entrada de emergência desta vez, mas pelas portas principais. Encontrei-a no intervalo, no refeitório do hospital, mexendo uma xícara de café. Caminhei até a mesa dela, com a postura ereta e a voz firme. Carla, comecei, e ela olhou para cima, arregalando os olhos ligeiramente em reconhecimento. Não estou aqui como paciente. Estou aqui porque preciso da sua ajuda. Percebi o brilho de hesitação em seus olhos, a cautela profissional que acompanha uma carreira de 30 anos. Um hospital é um lugar político, e o exército é ainda mais. Ela sabia quem era meu pai. Me ajudar era um risco. Preciso de uma testemunha, disse eu baixinho, sentando-me à sua frente. Preciso de alguém que testemunhe oficialmente o estado em que eu estava quando fui internada. Os hematomas, a fratura, as lacerações. Ela olhou para o café, mexendo lentamente. O silêncio se estendeu. Eu podia ver o debate interno se desenrolando em seu rosto. Medo pelo emprego, pela aposentadoria versus uma vida inteira vendo coisas que ela sabia que eram erradas. Finalmente, ela largou a colher e me olhou diretamente nos olhos. Um fogo silencioso substituiu a hesitação. Querida, disse ela, em voz baixa, mas firme. Nos meus 30 anos aqui, já vi muitas jovens entrarem por estas portas com acidentes. Muitas que foram instruídas a ficar quietas por causa de uma carreira ou do nome de uma família. Ela empurrou um bloco de notas e uma caneta para mim sobre a mesa. Você me diz o que precisa que eu escreva e eu assino em frente a um tabelião esta tarde. Ela tinha acabado de me entregar minha primeira arma, um depoimento sob juramento. A primeira prova médica inegável.
A segunda prova estava enterrada mais fundo. No caminho de volta do hospital, uma lembrança emergiu, nítida e clara: minha câmera de capacete. Antes de cada missão na Síria, recebíamos câmeras acopladas ao capacete. Eu tinha feito backup de todas as minhas filmagens em um disco rígido criptografado e resistente, um hábito que adquiri desde cedo. Eu tinha escondido aquele disco num lugar que eu sabia que ninguém da minha família jamais olharia, escondido dentro de um exemplar antigo do livro de poesia favorito da minha mãe. Mas eu não conseguia acessá-lo em casa. Não agora. Dirigi 32 quilômetros a oeste até uma pequena biblioteca pública em uma cidade vizinha, um lugar onde ninguém reconheceria meu rosto. Encontrei um terminal de computador vazio no fundo, a velha máquina zumbindo alto. Com o coração disparado e os sentidos em alerta máximo, conectei o pendrive. Depois de digitar uma série de senhas, uma pasta apareceu. Os arquivos de vídeo estavam etiquetados por data. Encontrei o que procurava. A filmagem era caótica e granulada, exatamente como eu me lembrava, o som de tiros e gritos. Então eu vi. Cad pressionado contra uma parede em ruínas, seu rifle tremendo, seus olhos arregalados de terror. E então lá estava eu, uma figura movendo-se com determinação, abaixada, rastejando para fora da cobertura para arrastar 2 fuzileiros feridos do meu pelotão de volta para a segurança de um beco. O áudio era cristalino. Dava para ouvir a respiração em pânico de Cad e então a voz do soldado cuja perna eu estava enfaixando. Obrigado, Corren. Você me salvou. Estava tudo lá. A covardia, a coragem, a verdade. Esta era a minha bala de prata. Naquela noite, minha estratégia mudou de reunir evidências antigas para encontrar novos aliados. Arrisquei. Lembrei-me de ouvir boatos sobre fóruns online privados para mulheres em serviço, lugares para conversar sobre coisas que não se podia mencionar na base. Depois de algumas horas vasculhando subreddits obscuros, encontrei um. Era simples, anônimo e altamente criptografado. Antes mesmo de poder postar, entrei em contato com um velho amigo da minha unidade de inteligência. Algumas breves mensagens criptografadas depois, ele me enviou um link para um serviço de e-mail criptografado e uma mensagem simples: cubra seus rastros, T. Usando uma nova conta anônima, criei uma publicação. Mantive a vaga, clínica. Alguém aqui já teve um relatório oficial de ação modificado ou falsificado por um oficial superior por motivos alheios à precisão da missão? Saí sem grandes expectativas. Quando voltei a entrar, uma hora depois, minha caixa de entrada criptografada tinha 17 mensagens. Pela manhã, eram mais de 50. Eram de mulheres da Marinha, da Força Aérea, do Exército e do meu amado corpo. Histórias de promoções negadas, de crédito por ações heroicas dado a homens, de ser silenciada, marginalizada e vítima de gaslighting. Uma mulher, major da Força Aérea, contou uma história tão parecida com a minha que me fez gelar o sangue. Ela havia sido condecorada por bravura, mas seu relatório foi reescrito para dar crédito a um colega, filho de um general. Sua mensagem terminava com 5 palavras que mudaram tudo para mim. Bem-vinda à Irmandade das Cicatrizes. Eu não era mais uma única soldada destruída. Eu fazia parte de um exército invisível. Minha luta era a luta deles. Assim que um fio de esperança começou a me aquecer, meu telefone descartável vibrou, um número bloqueado. Atendi. Tessa. A voz era um sussurro tenso. Era Dorian Lex, outro tenente da minha unidade, um bom homem em quem eu confiava. Dorian, o que houve? Escute, disse ele, apressado. Não tenho muito tempo. Não sei o que você está planejando, mas precisa tomar cuidado. A informação veio de cima. Eles estão te observando. Seu rastro digital, suas ligações, tudo. Seu pai está metendo o pau em tudo. A linha caiu. Fiquei no silêncio do quarto de motel, com o telefone ainda pressionado contra o ouvido. O medo era real, um nó frio apertando meu estômago. Ele estava me caçando ativamente. Mas por trás do medo havia algo mais.
Uma estranha e aguda sensação de validação. O aviso de Dorian provou isso. Eu estava no caminho certo. Eu não estava apenas perseguindo fantasmas ou lutando contra sombras. Eu era uma ameaça real. E os homens no poder estavam começando a ficar com medo. O aviso de Dorian ecoou em meus ouvidos muito depois de a ligação ter terminado. Seu pai está manipulando tudo o que tem. Eu sabia o que isso significava. Meu pai não era um homem que lutava nas trincheiras. Ele era um homem que movia peças de um mapa de uma tenda de comando. Suas armas não eram rifles. Eram influência, reputação e narrativa. Eu simplesmente não percebi a rapidez com que ele as usaria. 2 dias depois, eu tentava me sentir normal. Estava sentado em uma pequena cafeteria independente no centro da cidade, sentindo o cheiro forte de grãos torrados no ar, tentando ler um livro. A televisão no canto estava ligada, sintonizada em um canal de notícias conservador popular. O volume era apenas um murmúrio baixo. Era ruído de fundo até deixar de ser. Uma trilha sonora patriótica familiar aumentou e eu olhei para cima. A tela mostrava os jardins bem cuidados do Parque dos Veteranos da Carolina do Norte. E lá, sentado em uma cadeira de couro em frente a um apresentador com uma expressão séria, estava meu primo Cad. Meu sangue gelou. Eu não conseguia me mexer. Fiquei sentado ali, com o café esfriando nas mãos, observando. Cad estava em seu uniforme de gala, com suas medalhas brilhando sob as luzes do estúdio. Ele parecia o soldado perfeito, o herói perfeito. O Chiron na parte inferior da tela dizia: um sacrifício familiar, herói da marinha se pronuncia. Ele recontou a história da Síria, mas era uma versão que eu não reconheci. Em sua narrativa, ele era o centro calmo da tempestade, tomando as decisões difíceis enquanto eu, seu primo mais novo, lutava para acompanhar. Ele fez parecer uma tragédia à qual havia sobrevivido com relutância. Então o apresentador se inclinou, a voz transbordando de uma simpatia sintética. Houve alguns rumores difíceis, Capitão Thorne, sobre sua prima, a Tenente Corren. Pode nos dizer como ela está? O rosto de Cad se transformou. Ele olhou para baixo, balançando a cabeça lentamente, a própria imagem da tristeza relutante. Eu amo minha prima, disse ele, com a voz carregada de emoção praticada. Eu realmente amo. Mas as pressões do combate afetam as pessoas de maneiras diferentes. Ele olhou diretamente para a câmera. Ela é uma boa soldada, mas ela não está estável agora. Ela é um perigo para si mesma e para as pessoas ao seu redor. Ele fez isso na frente de milhões de pessoas. Ele pegou meu trauma, meu uniforme, meu serviço e os distorceu em um diagnóstico. Ele não roubou apenas minha história. Ele me rotulou como um veterano mentalmente instável. Uma bomba-relógio ambulante, falante de TEPT. Foi brilhante e pura maldade. Fiquei ali paralisado, assistindo ao corte para um comercial de uma caminhonete. Eu não estava com raiva. Ainda não. Eu era um soldado assistindo a um filme de propaganda inimiga. Eu estava analisando sua eficácia, seu público-alvo, sua crueldade fria e calculada. As consequências no mundo real chegaram mais rápido do que eu poderia imaginar. Na tarde seguinte, precisei fazer compras. Coloquei um boné de beisebol, abaixei-o e fui ao Harris Theater local. Mas em uma cidade militar como Fayetteville, meu rosto agora era infame. Começou com os sussurros, um murmúrio baixo que me seguiu pelo corredor de cereais. Depois vieram os olhares, uma mistura de pena e desprezo. Mantive os olhos fixos na minha lista de compras, os nós dos dedos brancos enquanto eu agarrava o carrinho. Finalmente, enquanto eu esperava na fila do caixa, uma mulher saiu da fila ao meu lado. Ela era mais velha, tinha um corte de cabelo impecável e um broche de águia dourado na lapela, do tipo que esposas de militares costumam usar. Ela parou bem na minha frente, bloqueando o meu caminho. Seu olhar era duro. Você deveria ter vergonha de si mesma, disse ela, em voz alta o suficiente para que todos ao redor ouvissem. Está zombando do uniforme. Meu marido serviu por 30 anos.
Pessoas como você desprezam a honra de soldados de verdade. O caixa parou de examinar a loja. A pessoa atrás de mim deu um passo para trás. Todos os olhares estavam em mim. Naquele momento, eu não era um tenente condecorado da Marinha. Eu era um pária. Senti o calor subir às minhas bochechas, uma onda ardente de humilhação. Não disse uma palavra. Apenas a encarei, sustentando seu olhar até que ela finalmente desviou o olhar, desconfortável. Paguei minhas compras em silêncio absoluto e saí, com o peso de 100 olhares acusadores nas costas. O isolamento não era mais um sentimento. Era uma parede física me pressionando por todos os lados. Naquela noite, de volta ao silêncio sufocante do meu quarto de motel, eu estava no meu pior momento. Eles estavam vencendo. A história deles, a história melhor e mais simples, estava se consolidando. Minha verdade estava soterrada por uma avalanche de mentiras. Foi então que vi a notificação no meu cliente de e-mail criptografado, uma nova mensagem. Era de um nome que reconheci instantaneamente, Ana Sharma. Ela era uma jornalista investigativa lendária, finalista do Pulitzer conhecida por expor corrupção e abusos dentro do estabelecimento militar. Ela era a pessoa que o Pentágono mais temia. Meus dedos tremiam ao abrir a mensagem. Era curta e direta. Tenente Corrêa, tenho acompanhado a história que está sendo contada sobre você na mídia. Não acredito na versão deles dos fatos. Minhas fontes me dizem que há mais por trás disso. Se o senhor tiver provas, estou disposta a ouvir. A verdade merece ser ouvida. Ana Sharma. Meu primeiro instinto foi uma onda de esperança, um desejo desesperado de contar toda a minha história, o ataque, as memórias queimadas, o vídeo, tudo para finalmente alguém acreditar em mim. Mas então o treinamento começou. As lições de West Point, a voz do meu antigo professor de estratégia e uma citação de Sun Tzu que de repente me pareceu mais relevante do que nunca. Conheça seu inimigo e conheça a si mesmo, e você não estará em perigo em 100 batalhas. Meu pai e Cade haviam revelado sua estratégia. Eles me isolariam e me desacreditariam pessoalmente. Se eu me apresentasse agora, seria minha palavra, a palavra de uma mulher instável contra a deles. Eles estavam esperando que eu atacasse seu ponto mais forte de frente. Isso seria um erro. Eu tinha que deixá-los expor sua própria fraqueza. Então, fiz outra coisa. Passei as 2 horas seguintes compilando as histórias da Irmandade das Cicatrizes. Removi todos os nomes e detalhes de identificação, criando um único documento anônimo, um dossiê de abuso sistêmico, de valor roubado, de mulheres silenciadas. Então respondi a Ana Sharma. Meu e-mail foi ainda mais curto que o dela. Senhora Sharma, minha história é apenas uma entre muitas. Comece aqui. Anexei o documento e cliquei em enviar. Eu não estava apenas contando uma história. Eu estava dando a ela um padrão. Eu não era mais o centro da narrativa. Eu era o sintoma de uma doença. Eu estava deixando um rastro de migalhas de pão que levava não apenas ao Cade e ao meu pai, mas a todo o sistema podre que os permitia. Eu estava armando uma armadilha. E agora tudo o que eu tinha a fazer era esperar o inimigo fazer o próximo movimento. Enviar aquele dossiê para Ana Sharma foi como lançar um míssil. Você não sabe exatamente quando ou onde ele vai cair, mas sabe que o cenário está prestes a mudar. Isso me deu tempo para pensar, para planejar meu próximo movimento tático. Minha estratégia havia mudado. Eu não estava mais apenas defendendo minha própria verdade. Eu estava me preparando para desmantelar toda a fortaleza de mentiras deles. A resposta de Ana veio 2 dias depois. Estou investigando isso. O padrão é inegável. Enquanto isso, ouvi rumores de um evento do Memorial Day em Washington, D.C. Seu primo é um dos palestrantes principais. Pode ser um bom lugar para observar o inimigo. Observar o inimigo. Era exatamente o que eu estava pensando. Minha mãe, uma amante da história, certa vez me disse algo que nunca esqueci: os maiores tiranos não temem bombas e balas. Eles temem uma única voz inabalável que diga a verdade.
Eu ainda não estava pronto para falar com o mundo, mas estava pronto para falar com ele. Minha primeira parada em Washington, D.C., não foi o National Mall. Foi a imponente fachada neoclássica do prédio do Arquivo Nacional. Como oficial comissionado, eu ainda tinha o direito de solicitar meus próprios registros de serviço. Caminhei pelos corredores silenciosos, semelhantes a catedrais, com meus passos ecoando no piso de mármore. No balcão de registros, fui atendido por um homem mais velho, um funcionário civil cujos ombros curvados e a tatuagem desbotada do corpo de fuzileiros navais no antebraço me indicavam que ele era um colega veterano. Ele olhou para o meu pedido, depois para o meu rosto, com o olhar demorando-se por um instante. Pude ver o lampejo de reconhecimento, a lembrança do ciclo de notícias. Ele não disse uma palavra. Apenas assentiu e desapareceu entre as estantes. Ao retornar, colocou uma pasta grossa sobre o balcão e deslizou um conjunto de páginas fotocopiadas para mim. Cópia oficial para seus registros, tenente, disse ele, com a voz rouca e rouca. Bateu o dedo em uma das páginas. O relatório revisado pós-ação da Síria, aquele que creditava minhas ações à CAD. A assinatura do meu pai, Tenente-Coronel Isaac Cohen, era um traço de tinta em negrito e arrogante na parte inferior. Parece estar tudo em ordem, disse o escrivão, mas seus olhos contavam uma história diferente. Ele se inclinou ligeiramente, a voz baixando para um sussurro conspiratório. Só uma coisa que talvez você queira anotar. O carimbo de aprovação. Apontou para o selo oficial em relevo ao lado da assinatura do meu pai. Está de cabeça para baixo, um erro de principiante. Geralmente acontece quando alguém está com pressa ou quando está carimbando algo que não deveria. Ele me olhou, um olhar longo e compreensivo. Era algo pequeno, uma pequena rachadura na falsificação perfeita, mas era tudo. Ele tinha acabado de me entregar uma chave. Não fez perguntas. Não precisava. Era um irmão de armas em uma guerra muito mais silenciosa do que as travadas no exterior. Peguei o trem para o National Mall. O ar do final de maio estava carregado com a umidade que anuncia o início do verão em Washington. Comprei uma garrafa d'água de um vendedor ambulante e encontrei um lugar na grama, apenas mais um rosto anônimo em um mar de turistas e famílias. O evento estava sendo realizado bem em frente ao Memorial dos Veteranos do Vietnã, o Muro, um lugar tão sagrado que parece que o ar ao redor é mais rarefeito, mais pesado. De longe, observei Cad chegar. Ele estava em seu impecável uniforme azul, cercado por uma pequena comitiva de assessores e organizadores do evento. Ele apertou as mãos, deu seu sorriso polido, a própria imagem de um líder confiante e orado. Então, subiu ao pódio. A multidão ficou em silêncio. Ele começou a falar, sua voz amplificada pelo sistema de som que rolava pelo gramado. Ele falou de sacrifício, de coragem, do laço inquebrável da fraternidade. Ele estava usando a memória dos mortos como escudo para suas próprias mentiras. E enquanto ele falava, observei seu reflexo se deformar e se contorcer no granito preto polido do muro atrás dele. O rosto de um mentiroso sobreposto aos 58 mil nomes dos verdadeiros e dos bravos. Uma fúria fria e cortante se acumulou em meu estômago. Não era quente nem imprudente. Era concentrada. Era letal. Quando ele terminou, a multidão aplaudiu educadamente. Ele desceu do palco, imediatamente cercado por simpatizantes, querendo apertar a mão de um herói. Esperei. Observei-o absorver a adoração imerecida. Então comecei a me mover. Não corri. Não levantei a voz. Caminhei com um passo calmo e deliberado, zigue-zagueando entre os aglomerados de pessoas. Eu era um navio cortando a água, meus olhos fixos nele. Ele estava rindo de algo que alguém disse quando finalmente me viu. Seu sorriso congelou no rosto. As pessoas ao redor perceberam a mudança de energia e ficaram em silêncio, virando-se para ver o que havia capturado sua atenção. Parei bem na frente dele, perto o suficiente para que ele não pudesse fingir que não me via. Perto o suficiente para que as pessoas próximas ouvissem cada palavra. Não olhei para elas. Olhei apenas para seus olhos repentinamente em pânico.
Minha voz era calma, clara e alta o suficiente. A medalha no seu peito, eu disse, minhas palavras caindo como pedras no silêncio repentino. O relatório da Síria. Fiz uma pausa, deixando as palavras pairarem no ar. Então gesticulei com o queixo em direção à parede preta atrás dele. Você já se sentiu envergonhado de ficar em frente aos nomes nesta parede? A cor desapareceu de seu rosto. Uma dúzia de emoções diferentes cintilou em seus olhos. Choque, medo, raiva antes que ele finalmente encontrasse a voz. O quê? Do que você está falando? Gaguejou, sua confiante persona pública se desfazendo em pó. Um pequeno sorriso frio tocou meus lábios. Não continha humor, nem calor. Era o sorriso de um predador que tem sua presa encurralada. Você sabe exatamente do que estou falando, eu disse, minha voz ainda baixa, ainda controlada. Você pode roubar uma medalha. Você pode roubar uma história. Dei um pequeno passo à frente. Mas você nunca pode roubar a honra, porque você nunca a teve para começar. E com isso, virei as costas para ele. Não esperei por uma resposta. Simplesmente me afastei, desaparecendo na multidão, deixando-o ali, sem palavras exposto, em meio a um mar de espectadores confusos e sussurrantes. Eu sentia os olhares deles nas minhas costas, mas não olhei para trás. A guerra silenciosa havia acabado. A guerra pública havia apenas começado. Meu desafio público no memorial tinha mexido com o vespeiro. Eu sabia que a retaliação viria. Só não esperava que fosse tão rápida ou tão vil. Chegou 3 dias depois em um envelope pardo com o cabeçalho oficial do Departamento do Exército. Minhas mãos estavam firmes enquanto o abria. Lá dentro, a linguagem era fria, burocrática e totalmente condenatória. Era um aviso oficial do Comando Médico do Exército. Devido a inconsistências comportamentais observadas recentemente, eu estava sendo obrigado a passar por uma avaliação psicológica obrigatória e tratamento subsequente. O não cumprimento resultaria em uma dispensa médica imediata do Corpo de Fuzileiros Navais. Minha respiração ficou presa na garganta, mas o verdadeiro golpe, aquele que tirou todo o ar dos meus pulmões, estava nos documentos comprobatórios anexados. Era uma cópia do meu próprio prontuário médico. E lá, em um relatório do Centro Médico do Exército WAC, estava o raio-x da minha urna quebrada. A fratura era clara. Os detalhes estavam corretos, exceto por uma coisa, a data. O documento afirmava que o raio-x havia sido tirado em 14 de novembro do ano anterior, 6 meses inteiros antes de Cade me atacar. Olhei para a data, minha mente se recusando a processá-la. Era uma falsificação desajeitada e arrogante. Eles haviam pegado as evidências da agressão e as distorcido como prova da minha própria instabilidade. Estavam construindo, pedaço por pedaço, uma narrativa de que eu era uma soldado com histórico de automutilação, uma mulher propensa a delírios. Não estavam apenas tentando me desacreditar. Estavam tentando apagar minha sanidade dos registros oficiais. Então, vi a assinatura no final do relatório falsificado. Dr. Alistair Finn. Meu sangue congelou. O Dr. Finn não era apenas um médico militar. Ele era o parceiro de golfe do meu pai nas manhãs de sábado, uma presença constante no clube de oficiais de Fort Liberty. Não se tratava mais apenas do meu pai manipulando os outros. Era o clube dos velhos rapazes cerrando fileiras, uma rede de homens poderosos protegendo os seus a qualquer custo. O papel tremeu na minha mão. Por um momento, senti uma onda avassaladora de desespero. Eles tinham o sistema. Eles tinham os médicos. Podiam escrever a realidade da maneira que quisessem. Mas o desespero rapidamente se dissipou, deixando para trás uma raiva fria e dura. Peguei as chaves do carro. Dirigi não até a base, mas até uma clínica de pronto-socorro Patien Farst do outro lado da cidade. A sala de espera estava repleta da realidade mundana da vida civil. Uma criança tossindo, um homem com o tornozelo torcido. Era, felizmente, normal. Preciso de um raio-x do meu braço direito, disse a recepcionista, com a voz firme e serena.
Preciso da data e hora de hoje claramente carimbadas. A técnica era uma jovem que olhou para o meu braço, ainda machucado e sensível, com preocupação. Ela não fez perguntas. Apenas fez o seu trabalho. Uma hora depois, saí com um raio-x novinho em folha em um envelope grande. O carimbo digital no canto era minha âncora para a realidade. Era minha prova. Mas eu sabia que essa luta não era mais sobre palavras ou mesmo vídeos. Era sobre documentos oficiais, sobre uma guerra travada no papel dirigindo de volta para o meu motel. Minha mente era uma tempestade. Eu me sentia preso, encurralado. Eu zapeava as estações de rádio às cegas, tentando abafar o barulho na minha cabeça. Estática, música pop, comerciais. Então, uma voz cortou o caos, uma voz rica em história e poder. Era uma gravação do Dr. Martin Luther King Jr. Não ficaremos satisfeitos até que a justiça corra como águas e a retidão como um rio caudaloso. As palavras me atingiram com a força de um golpe físico. Parei no acostamento, com o motor ligado, e apenas escutei. A justiça corre como águas, um riacho caudaloso. Naquele momento, algo dentro de mim se transformou. O medo, o desespero, foram levados por aquele riacho caudaloso. O que restou foi um propósito tão claro e frio quanto aço. Naquela noite, o telefone tocou. O identificador de chamadas dizia Isaac Cohen. Deixei tocar 4 vezes antes de atender, sem dizer nada. A voz dele era tudo o que eu esperava. Calma, razoável, transbordando de uma preocupação paterna nauseante. Tessa, ele começou, em tom gentil. Eu soube do aviso. Só quero que você saiba que estou apenas tentando te ajudar. Permaneci em silêncio, segurando o telefone com tanta força que meus nós dos dedos estavam brancos. Apenas aceite o tratamento, querida, ele continuou, sua voz como veneno envolto em veludo. Passe pelo processo. Tudo vai ficar bem. Esta é a melhor maneira para nossa família superar isso, para se curar. Para curar. A hipocrisia disso, a audácia absoluta do homem que orquestrou minha dor, me dizendo como me curar dela, era de tirar o fôlego. Ele não era apenas um mentiroso. Era um mestre em gaslighting tentando me convencer de que a gaiola que ele construiu para mim era, na verdade, um santuário. Era isso. Aquele era o empurrão final, a gota d'água. Eu não gritei. Eu não chorei. Eu não disse uma única palavra. Simplesmente apertei o botão de encerrar a chamada na tela. O clique foi o som mais alto que eu já tinha ouvido. Era o som de uma porta batendo para sempre. Fiquei sentada no escuro por um longo tempo. A raiva se foi. A dor se foi. Tudo o que restou foi uma clareza aterradora e libertadora. Levantei-me, fui até meu laptop e o abri. Meus dedos percorreram o teclado. Rascunhei um novo e-mail. A destinatária, Ana Sharma. O assunto, estou pronta. Aqui está a história completa. Comecei a anexar os arquivos um por um. O vídeo da GoPro da Síria. O depoimento sob juramento da enfermeira Carla. O raio-x falsificado do Dr. Finn. O novo raio-x corretamente datado da Clínica Civil. O dossiê anônimo da Irmandade das Cicatrizes. Ao anexar o último arquivo, pensei em como tentaram tirar minha voz me chamando de louca. É o truque mais velho que existe, não é? Se alguém já tentou te silenciar questionando sua sanidade, apoie minha luta clicando no botão de curtir e me avise nos comentários escrevendo apenas as palavras "eu te entendo". Porque naquele momento, eu soube que não estava mais falando apenas por mim. Respirei fundo. Minha mão estava perfeitamente firme enquanto eu movia o cursor sobre o botão de enviar. Eu havia ultrapassado o limite da minha resistência. Eu não ficaria em silêncio. Eu não seria apagado. Eu queimaria o mundo inteiro deles. E eu estava prestes a acender o fósforo. Cliquei em enviar. Clicar em enviar naquele e-mail foi como puxar o pino de uma granada. Eu tinha feito a minha parte. Agora, tudo o que me restava era esperar pela explosão.
Ela veio menos de 12 horas depois. Um e-mail de Ana Sharma com uma única linha: me ligue. Tenho alguém que você precisa conhecer. Ana não se limitou a relatar a notícia. Ela fez contatos. Ela me colocou em contato com uma organização sem fins lucrativos chamada Dutch Shield Initiative, um grupo de advogados especializados em defender militares que haviam sofrido abusos do sistema. O escritório deles não era um palácio de vidro e aço em um arranha-céu. Era um espaço modesto no térreo, em uma parte tranquila da cidade, o tipo de lugar por onde você passaria sem olhar duas vezes. Cheirava a livros antigos e café fresco. O nome da minha advogada era Evelyn Reed. Ela era uma mulher negra elegante, impecavelmente vestida, na casa dos 50 anos, com olhos que não deixavam escapar nada. Ela se apresentou como ex-promotora do Corpo de Engenheiros do Exército. Uma verdadeira tubarão. Quando ela apertou minha mão, seu aperto foi firme, sua confiança irradiando como uma força física. Ela tinha todo o meu dossiê espalhado sobre a mesa. Não perdeu tempo com gentilezas. Fez um gesto para que eu me sentasse, os olhos percorrendo as páginas. Eu li tudo, Tenente Corrêa, disse ela, com a voz afinada, um instrumento de precisão e poder. O vídeo, o depoimento, os raios-x conflitantes. É um caso clássico de represália, abuso de poder e conspiração. Ela ergueu os olhos dos papéis e encontrou meu olhar, com uma expressão indecifrável. Por um longo momento, ela apenas me estudou. Então, um sorriso lento e perigoso se abriu em seu rosto. Eles cometeram um erro crítico, disse ela, inclinando-se para a frente. Presumiram que você ia ceder. Em vez disso, você construiu um caso. Agora, vamos fazê-los pagar por isso. Naquele momento, um peso que eu nem sabia que carregava se dissipou. Pela primeira vez em meses, eu não era apenas uma vítima. Eu era uma cliente. Eu tinha uma aliada. A próxima peça do quebra-cabeça veio da pessoa que eu menos esperava. Uma semana depois, recebi uma ligação de um telefone descartável. Era Dorian Lex. Ele parecia péssimo, magro, exausto e assustado. Encontre-me na biblioteca pública em 1 hora, sussurrou. Venha sozinho. Ele estava esperando na seção de história, enfiado entre prateleiras de biografias da Guerra Civil. Parecia que não dormia há uma semana. Não posso testemunhar, Tessa, disse ele, com os olhos percorrendo tudo nervosamente. Seu pai, ele destruiria minha carreira, minha vida. Não sou corajosa como você. Eu entendo, Dorian, eu disse, e falei sério. Mas não consigo viver comigo mesmo se não fizer nada, disse ele, pressionando um pequeno pendrive preto na minha palma. Sua mão estava fria e úmida. Isto é da reunião não oficial do comando no dia seguinte ao ataque. Eu estava de plantão, registrando a ata. Meu gravador estava ligado. Ele me olhou com olhos suplicantes. Não conte a eles onde você conseguiu. Apenas faça valer a pena. Ele se virou e desapareceu pelo corredor antes que eu pudesse agradecê-lo. De volta ao meu quarto de motel, conectei o USB ao meu laptop. Coloquei meus fones de ouvido e apertei o play. O áudio estava claro. Ouvi a voz do meu pai, fria e autoritária. Livre-se do relatório pós-ação dela. Enterre-o. Todo esse incidente precisa desaparecer. A reputação das famílias Thorne e Corrêa é mais importante do que os sentimentos de uma garota emotiva. A prova é irrefutável. A prova final e inegável de uma conspiração deliberada. Salvei o arquivo, com o coração batendo forte no peito. Evelyn estava certa. Eles iam pagar. O processo foi aberto uma semana depois. Foi uma declaração silenciosa de guerra. A resposta deles foi tudo menos isso. Certa noite, enquanto eu lia uma biografia de Harriet Tubman, uma mulher que sabia uma coisinha ou duas sobre como lutar contra um sistema impossível, meu telefone vibrou com uma notificação de um aplicativo de notícias local. Incêndio relatado em um depósito de self-sotorage na Bragg Boulevard. Meu estômago embrulhou.
Era o depósito onde eu guardava tudo que não cabia no meu pequeno apartamento, tudo que restava da minha vida antes do ataque. Dirigi até lá, vendo as luzes vermelhas e azuis piscando a quilômetros de distância. O fogo já estava apagado quando cheguei, mas os danos foram absolutos. Minha unidade era uma ruína enegrecida e fumegante. Os bombeiros estavam apagando com mangueira as últimas brasas. Eles tinham queimado tudo. Meus uniformes antigos, meus livros, meus álbuns de fotos e minhas medalhas, meu coração púrpura, minha estrela de bronze, todas as condecorações que já havia conquistado. Eles estavam tentando apagar até o último vestígio físico do meu serviço, da minha honra. Fiquei ali, respirando o cheiro acre de fumaça e cinzas molhadas, sem sentir nada, nem lágrimas, nem raiva, apenas uma profunda calma vazia. Eles haviam levado tudo. E, ao fazer isso, me deixaram sem nada a perder. Caminhei até os destroços fumegantes e vasculhei os destroços com a ponta da bota. Vi um brilho metálico. Abaixei-me e o peguei. Era um pedaço de bronze derretido, retorcido e deformado pelo calor, outrora parte de uma medalha, era feio e cheio de cicatrizes. Era perfeito. No dia seguinte, encontrei uma pequena joalheria empoeirada no centro da cidade. O tipo de lugar antigo que existe há séculos. O dono era um homem de uns 60 anos com um rosto gentil, uma perna protética e uma tatuagem desbotada da 101ª Divisão Aerotransportada. Um veterano do Afeganistão. Coloquei o pedaço de metal em seu balcão. Você pode consertar isso? Perguntou ele, com a voz gentil. Não, respondi, encontrando seu olhar. Não quero que você conserte. Quero que você o reforce, não para torná-lo perfeito. Quero manter as cicatrizes. Ele a pegou, virando-a entre os dedos calejados. Ele entendeu. Não precisava que eu explicasse. Era um soldado. Sabia o significado de cicatrizes. Alguns dias depois, devolveu-a para mim. Não era mais um pedaço disforme. Ele a havia martelado e polido, transformando-a em um pequeno pingente simples, pendurado em uma corrente de prata lisa. Não era brilhante. A superfície ainda era áspera, irregular, marcada pelo fogo. Não era mais uma medalha emitida pelo Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. Era minha, e eu a usaria no dia em que fosse ao tribunal. Na manhã do julgamento, fiquei diante do espelho no meu pequeno quarto de motel. Eu não estava usando meu uniforme. Vestia um terno cinza escuro simples, à paisana. Em volta do meu pescoço, encostado na minha pele, estava o pingente. Fechei a mão em volta do metal marcado e forjado. Estava quente, como se ainda guardasse uma lembrança do fogo. Pensei na fênix, ave mítica que renasce das próprias cinzas, renascida e mais forte do que antes. Era por isso que eu estava ali, não por vingança, mas por renascimento. O Tribunal do Condado de Cumberland era um antigo e imponente edifício de tijolos que tentava projetar uma aura de justiça atemporal. Lá dentro, o ar estava tenso, carregado de expectativa. Vi meu pai, o tenente-coronel Isaac Cohen, sentado na primeira fila, atrás da equipe jurídica de CAD. Ele era a imagem da compostura militar, com as costas eretas como uma vara, a expressão uma máscara de calma e confiança. Ele era um rei em sua corte, certo do resultado. A primeira parte do dia foi um borrão de manobras legais. O advogado de CAD era esperto, pintando um retrato do meu primo como um herói de guerra condecorado, um chefe de família dedicado sendo assediado por seu primo mais novo, instável e ciumento. Então CAD subiu ao banco das testemunhas. Ele foi brilhante. Eu tinha que admitir. Ele desempenhou o papel de vítima relutante de coração partido com perfeição. Ele falou com uma voz suave e sofrida sobre como sempre tentou cuidar de mim. Ele me descreveu como errático e imprevisível desde que voltei de uma missão. Ela sempre teve um lado competitivo, disse CAD, olhando para o júri com olhos tristes e profundos. Quando fui reconhecido pelos meus serviços, ela não aguentou. Ela explodiu. Ele descreveu a noite do ataque como um episódio que eu mesmo criei. Alegou que eu tinha bebido,
que eu tinha me lançado contra ele num acesso de raiva e que eu devia ter quebrado o próprio braço ao cair. Ele estava calmo. Ele era convincente. Ele era totalmente crível. Seu advogado então apresentou os registros médicos falsificados como prova. Como podem ver pela data neste documento médico oficial do Exército, bradou o advogado. O ferimento do tenente Corrêa ocorreu 6 meses antes do suposto incidente com meu cliente. Isso é um padrão de instabilidade. Observei os rostos do júri. Eu podia ver a dúvida se instalando. Meu pai permaneceu imóvel, com um sorriso fraco, quase imperceptível, nos lábios. Ele achou que tinha vencido. Ambos acharam. Então foi a vez de Evelyn Reed interrogar. Ela caminhou lentamente em direção ao banco das testemunhas, os saltos batendo suavemente no chão. Ela era calma no centro da tempestade. Não tinha uma pilha de papéis. Não tinha nada além de sua própria mente afiada. Senhor Thorne, começou ela, com a voz educada, quase gentil. Essa foi uma história muito convincente. Fez uma pausa. Tão convincente, na verdade, que acho que o tribunal merece ver o evento que lhe rendeu tanto reconhecimento. Ela se virou para o juiz. Meritíssimo, a defesa gostaria de apresentar um pequeno vídeo gravado pela câmera do capacete da minha cliente durante sua missão na Síria. O advogado de Cade se levantou de um salto. Objeção, relevância. O depoimento da testemunha se concentrou em seu caráter e heroísmo em campo, que ele alega ser a fonte da inveja do meu cliente, respondeu Evelyn suavemente. Este vídeo é diretamente relevante para essa alegação. Eu permito, disse o juiz, parecendo intrigado. Prossiga. As luzes do tribunal diminuíram. Uma tela grande desceu do teto e o vídeo foi reproduzido. As imagens caóticas e trêmulas preencheram a tela, o som de tiros e gritos. O júri me viu arrastando 2 fuzileiros navais feridos para trás de um muro em ruínas. E então a câmera girou e o tribunal viu Cade. Ele estava encolhido, seu rifle tremendo, seu rosto uma máscara de puro terror. Ele estava paralisado. Então veio o áudio cristalino pelos alto-falantes do tribunal, a voz de um soldado ferido que eu tinha acabado de salvar. Obrigado, Corrêa. Você salvou minha vida. O tribunal estava completamente silencioso. Dava para ouvir um alfinete cair. Todos os olhos se voltaram da minha imagem heroica na tela para o homem no banco das testemunhas. O rosto de Cade estava pálido. O sorriso confiante havia desaparecido, substituído pelo mesmo terror de queixo caído que todos víamos na tela. Evelyn deixou o silêncio pairar no ar por um longo e brutal momento antes de falar novamente. Só tenho mais uma prova, meritíssimo. Ela acenou para sua assistente, que apertou um botão. Desta vez, havia apenas áudio. Uma voz fria e familiar preencheu o tribunal. A voz do meu pai. Livre-se do relatório pós-ação dela. Enterre-o. Todo esse incidente precisa desaparecer. A reputação das famílias Thorne e Corrêa é mais importante do que os sentimentos de uma garota emotiva. Um suspiro coletivo percorreu a sala. Não olhei para Cade. Olhei para meu pai. A câmera do tribunal seguiu meu olhar, dando um zoom em seu rosto. A máscara havia sumido. A compostura havia se despedaçado. Em seu lugar, estava o olhar selvagem e apavorado de um homem cujo mundo acabará de ser destruído por suas próprias palavras. Ele não era mais um rei. Era apenas um velho derrotado. Finalmente, chegou a minha vez. Caminhei até o banco das testemunhas, com as costas retas e os passos firmes. Não olhei para Cade. Não olhei para meu pai. Olhei diretamente para os 12 homens e mulheres no júri. Contei a eles minha história. Minha voz não tremeu. Estava calma. Estava firme. Era a voz que minha mãe havia me dito para encontrar. Quando terminei, estendi a mão e soltei a corrente de prata do meu pescoço. Segurei o pedaço de metal marcado e reforjado para eles verem. Na noite em que souberam que este julgamento estava chegando,
incendiaram meu depósito, eu disse, com a voz ressoando com clareza. Queimaram meus uniformes, minhas condecorações, minha história. Ergui o pingente mais alto. Queimaram minhas medalhas, mas não conseguiram queimar minha honra. Tentaram me apagar, mas só me fortaleceram. Então, pela primeira vez, virei a cabeça. Desviei o olhar do júri e olhei diretamente para o homem na primeira fila, o homem cuja aprovação eu havia passado a vida inteira tentando conquistar. Deixei que ele visse a finalidade em meus olhos. E proferi minhas últimas palavras ao tribunal. Aquele homem, disse eu, com a voz clara e fria como gelo, o tenente-coronel Isaac Corrêa, não é mais meu pai. O martelo do juiz bateu com um último e decisivo estalo. O som ecoou no tribunal repentinamente silencioso, um sinal de pontuação no fim da guerra. A vitória não é como a que vemos nos filmes. Não há uma onda de música triunfante. Não há um abraço em câmera lenta. Há apenas um silêncio oco. A adrenalina que corria em minhas veias há meses desapareceu. E em seu lugar havia uma exaustão tão profunda que parecia descer até meus ossos. O veredito foi lido. Cade Thorne foi considerado culpado de todas as acusações. Agressão, perjúrio, conduta imprópria de um oficial. Ele foi condenado a 15 anos em uma prisão militar e uma dispensa desonrosa. Despojado de toda a patente e honra que havia roubado. Ele apenas olhou fixamente para o vazio, uma casca vazia do homem arrogante que havia testemunhado. Quanto ao meu pai, as manobras legais nos bastidores o pouparam de uma pena de prisão. Em troca de sua total cooperação, os militares permitiram que ele se aposentasse à força. Sua carreira havia acabado, terminando não com um desfile, mas com um sussurro de desgraça. Ele ficou sentado perfeitamente imóvel enquanto seu destino era lido, seus olhos fixos em algum ponto distante na parede, recusando-se a olhar para mim. O rei havia sido derrotado. A justiça, no papel, havia sido feita. Quando Evelyn e eu saímos do tribunal, piscando sob o sol forte da Carolina do Norte, fomos cercados por repórteres. Evelyn lidou com eles com sua elegância habitual. Mas eu só queria desaparecer. Sentia-me entorpecida, desconectada da cena. Então, uma mulher abriu caminho pela multidão. Ela tinha quase 60 anos e olhos gentis e cansados, muito parecidos com os da minha mãe. Ela gentilmente pegou minha mão, com um aperto surpreendentemente forte. Eu tinha que te agradecer, disse ela, com a voz trêmula e lágrimas brotando nos olhos. Minha filha estava no exército. Ela serviu no Afeganistão. A mulher respirou fundo, trêmula. Aconteceram coisas. Ela não foi forte o suficiente para falar como você. Nós a perdemos há 3 anos. Uma lágrima escorreu por sua bochecha enrugada. Obrigada por lutar por ela. Por todas as nossas meninas que não conseguiram. Suas palavras me atingiram com mais força do que qualquer veredito. Vi minha própria luta refletida em sua dor e entendi que a batalha que eu acabará de vencer não era só minha. Pertencia à filha dela também, e a todos os nomes no dossiê da Irmandade das Cicatrizes. Foi uma vitória carregada de fantasmas de batalhas perdidas. Poucos dias depois, recebi uma pequena carta escrita à mão pelo correio. Era do velho e veterano escrivão do Arquivo Nacional. O bilhete dentro era curto. Obrigado, tenente, por todos nós. A parte mais difícil foi voltar para casa, minha casa de infância. Ela estava sendo vendida, o conteúdo dividido ou descartado. Voltei para buscar uma última caixa de livros da minha mãe. Isaac Corrêa estava lá. Cruzamos no corredor central. As paredes estavam nuas, cobertas de retângulos claros onde fotos de família estavam penduradas há décadas, como fantasmas no papel de parede. Ele parecia menor, mais velho. A postura militar rígida havia desaparecido, substituída pela postura curvada de um homem derrotado. Ele parou, e por um momento pensei que fosse falar. Sua boca se abriu ligeiramente, mas nenhuma palavra saiu. Não havia pedido de desculpas em seus olhos, nenhum remorso, apenas o vasto silêncio vazio de uma ponte reduzida a cinzas.
Não esperei pelas palavras que nunca viriam. Apenas dei um pequeno aceno formal com a cabeça e passei por ele. Foi a última vez que nos vimos. Meu último ato como fuzileiro naval foi me apresentar ao meu antigo comandante, um coronel grisalho à beira da aposentadoria. Seu escritório estava impregnado do aroma de couro velho e da dignidade silenciosa de uma longa carreira. Ele não me fez ficar em posição de sentido. Fez um gesto para que eu me sentasse. Sobre sua mesa havia duas coisas. Uma cópia recém-impressa do relatório original e não editado das ações da Síria, aquele que detalhava minhas ações reais. E, ao lado, uma caixa de veludo contendo a medalha Coração Púrpura que eu havia conquistado. O conselho de revisão corrigiu oficialmente o registro. Tenente, disse ele, com a voz carregada de um respeito cansado. Seu nome está limpo. Há um pedido formal de desculpas do corpo e a reintegração completa de sua patente e posição com efeito imediato. Tudo isso lhe pertence. Você lutou por isso. Você mereceu. Olhei para os papéis. Olhei para a medalha. Essas eram as coisas pelas quais eu quase morri. As coisas pelas quais eu havia sacrificado tudo para recuperar. Os símbolos de uma vida em que eu acreditava tão intensamente. E eu não sentia nada. Empurrei-os delicadamente de volta para a mesa. Obrigado, coronel, eu disse, e minha voz era firme. Mas não preciso mais deles. Ele me olhou, confuso. O que quer dizer? Quer dizer, eu sei qual é a verdade, eu disse, uma sensação de paz me invadindo pela primeira vez. E é tudo o que preciso. Levantei-me e ofereci minha mão. Foi uma honra servir, senhor. Ele a apertou, seus olhos cheios de uma compreensão triste. Saí do escritório dele, saí do prédio e, pela primeira vez, não estava caminhando em direção a um campo de batalha. Estava me afastando de um. Eu havia escolhido ser dispensada com honra, não como uma vítima expulsa do serviço, mas como uma soldado que havia completado sua missão final. Naquela noite, sozinha no meu quarto de motel, lembrei-me de uma passagem da Bíblia que minha mãe costumava ler para mim, do Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Percebi que havia caminhado pelo meu vale e saído do outro lado, sozinha talvez, mas sem mais medo. 6 meses depois de me aposentar do Corpo de Fuzileiros Navais, usei o dinheiro do acordo para comprar uma pequena casa de campo com clima salgado em Outer Banks, na Carolina do Norte. O barulho constante e raivoso da base militar de Fayetteville e a tensão sufocante do tribunal foram substituídos por um novo som. O suave e rítmico bater das ondas na praia. A paz não veio como um raio. Ela se infiltrou lentamente como a névoa matinal que se aproximava do Atlântico. Eu a encontrei no simples ato de andar descalço na areia fresca ao amanhecer, deixando a espuma do oceano banhar meus tornozelos. Eu a encontrei não tentando esquecer meu passado, mas finalmente aceitando-o como parte da paisagem da minha vida, tão permanente e desgastada quanto as dunas. No pequeno pedaço de terra arenosa ao lado da minha varanda, comecei um jardim. Plantei girassóis, dezenas deles. Eu gostava de observá-los, como eles viravam suas faces largas e abertas para seguir a luz no céu. Não importava o quão forte o vento soprasse, eles eram resilientes. Eram sobreviventes. Numa tarde chuvosa, eu finalmente estava desempacotando a última das poucas caixas que eu conseguirá salvar da minha antiga vida. Era uma caixa com os livros da minha mãe, as lombadas macias e gastas. Ao levantar um exemplar antigo de O Sol é para Todos, senti uma leve mudança no fundo da caixa. Um fundo falso. Meus dedos tremiam enquanto eu a abria. Dentro dela, havia um compartimento secreto, e nele um único envelope lacrado, ignorado por meu pai e Cade na pressa de purgar o passado. A letra elegante da minha mãe estava na frente, para minha testa. Sentei-me no chão, ouvindo o som da chuva tamborilando no telhado, e abri a última carta que minha mãe me escreveu. Minha querida filha, começava. Se você está lendo isso, significa que eu me fui, mas meu amor por você não. Estou escrevendo isso porque conheço o mundo em que você está entrando.
É um mundo de homens, de honra definida por suas regras. Haverá momentos em que esse mundo tentará calar sua voz. Ele lhe dirá para ficar quieta pelo bem da família, pelo bem da honra. Ele lhe dirá que sua verdade é um incômodo. Mas eu quero que você saiba disso. A verdadeira honra reside na verdade, na sua verdade. É a coisa mais poderosa que você jamais possuirá. Então, por favor, minha querida menina, use sua voz. Seja o fogo que eu nunca tive coragem de me tornar. Saiba que, onde quer que eu esteja, tenho muito, muito orgulho de você. Lágrimas que eu não sabia que ainda tinha escorriam pelo meu rosto, pingando na página. Não era um grito de tristeza. Era um grito de libertação. Durante toda a minha vida, lutei para viver de acordo com a definição de honra do meu pai. Mas ali, em suas últimas palavras, minha mãe me dera a minha. Era a última absolvição, a permissão final de que eu precisava para realmente começar a me curar. Algumas semanas depois, comecei a trabalhar como voluntária em um centro de assistência a veteranos local. Era um lugar humilde, mantido por doações e café forte. Eu não queria ser conselheira nem professora. Eu só queria ouvir. Então, com a bênção do centro, comecei um pequeno encontro informal todas as terças-feiras à noite, um grupo de apoio para veteranas. Na primeira noite, apenas 3 mulheres apareceram. Sentamos em círculo em cadeiras dobráveis descombinadas, sob o zumbido de uma luz fluorescente. Eu tinha feito um bule de café fresco. Por um longo tempo, apenas ficamos sentadas em silêncio. O silêncio confortável de pessoas que não precisam explicar suas cicatrizes. Então, para quebrar o gelo, contei minha história. Não a versão factual resumida que apresentei no tribunal, mas toda a verdade confusa e dolorosa. Falei do ataque, da traição, das cinzas das memórias da minha mãe e da longa caminhada pelo Vale das Sombras. Quando terminei, a sala estava silenciosa. Uma jovem à minha frente, uma ex-médica do exército com pouco mais de 20 anos, chorava silenciosamente. Ela olhou para cima, seus olhos encontrando os meus, e sussurrou 2 palavras que mudaram tudo. Eu também. E assim, num piscar de olhos, o círculo se completou. A Irmandade das Cicatrizes havia renascido, não na escuridão anônima da internet, mas ali, na luz cálida e imperfeita de um centro comunitário. Meu legado, percebi, não estava nas medalhas que ganhei ou nos inimigos que derrotei no campo de batalha. Estava ali. Estava em criar um espaço onde outra mulher pudesse se sentir segura o suficiente para dizer aquelas 2 palavras e ser ouvida. Estava em transformar minha dor em uma ponte para outra pessoa atravessar. A história termina aqui, mas minha vida não. Ainda moro naquela casa à beira-mar. Os girassóis do meu jardim agora são mais altos do que eu. O pingente reforjado não está mais pendurado no meu pescoço. Pendurei-o num gancho na minha varanda, bem ao lado da porta. Não é mais uma arma. É um sino dos ventos. Em algumas manhãs, o sol nascente bate com força, e a luz reflete, espalhando arco-íris fragmentados pela minha porta. Isso me lembra que até mesmo coisas marcadas podem criar algo belo. Não sou mais a Tenente Corren, a soldada que lutou na guerra. Sou apenas Tessa, a mulher que está se curando. Às vezes, quando a brisa do mar sopra na medida certa, fico na minha varanda e sussurro para o vento como se estivesse falando com a minha mãe. Estou usando a minha voz, mãe, digo, com um sorriso discreto no rosto. Estou usando porque a justiça não foi o fim da minha história. Foi apenas o começo. Minha história começou quando decidi usar a minha voz. Talvez você também tenha uma história esperando para começar. Não precisa ser um grito. Pode começar com um sussurro. Obrigada por ouvir minha jornada hoje. Se ela ressoou com você de alguma forma, espero que considere se inscrever neste canal onde compartilhamos histórias que nos lembram que não estamos sozinhos. E nos comentários abaixo, ficaria honrada se você simplesmente escrevesse 3 palavras: minha voz importa. Porque importa mesmo.